gravar. Primeiro, obrigada pela participação, por ter aceitado esse convite. A gente tentou fazer no começo da semana, não deu certo, mas é aquilo que eu deixei, né? Como assim o Instagram vai falar que não é permitido conexão? Aqui a gente se conecta, né, de corpo e alma. Não tem essa de não. Como assim não? Vai ter sim. Eu achei até legal, porque mostra que a gente precisa aprender a lidar com os imprevistos, com os nãos, e a questão da persistência e da insistência, né? O persistir é a gente tentar de outras maneiras, novas possibilidades de um outro jeito. Estamos aqui para mostrar que é possível. A gente tem as barreiras, tem as dificuldades, mas quando a gente quer, a gente consegue, não é mesmo? Exatamente. A tecnologia às vezes trola, mas a gente sempre dá um jeito, né? Exato. É o que importa. E eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar, que é justamente sobre as aulas online e as aulas presenciais. E muitas vezes os alunos ficam pensando o que é melhor. Tem gente que ainda tem muitas dúvidas, muitos preconceitos também, de que aula online não presta, vamos usar esses termos, né? Que não é bom, que não funciona, que ninguém aprende assim. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria que você desse uma pequena introdução aí. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Sou eu, essa pessoa misteriosa. Bom, eu dou aula já faz 8 anos, né, de inglês. E, inclusive, trabalhamos juntos, eu e a Lara, para quem não sabe, trabalhamos juntas numa escola de idiomas. E já está indo para 3 anos que eu dou aula só particular. E dou aula presencial e também aula online. Então, você chamou a pessoa certa para falar sobre essas diferenças. Eu sei todas, tem vários causos. Foi tudo pensado, calculado. Tudo muito calculado. Então é isso. Então estamos aqui, já faz desde 2016 que eu comecei a dar aula somente particular, né? Tenho pequenos grupos também, mas a maioria é aluno particular mesmo. Certo. E aí, a grande questão, a primeira pergunta, principalmente que sempre tem um curioso, né? As pessoas falam, porque estudar online, imagina, inglês, então eu preciso do professor ali do meu lado, estudar um idioma, preciso conversar. E como que eu vou fazer isso online, né? É bom? Funciona? Quais são as suas experiências como professora? E o que você ouve dos alunos que não tinham essa experiência com o online e que tiveram esse contato? Qual que é o feedback deles, assim? O que eles te contam? Qual é a sensação? Olha, o que eu posso te dizer é o que eu falo para todo mundo quando os alunos chegam aqui e falam, puxa, mas a aula online funciona mesmo? Eu sempre digo o seguinte, os alunos que eu tinha, que começaram presencialmente, e por algum motivo precisaram fazer aula online um dia só, porque, por exemplo, sei lá, chegou atrasado do trabalho, ou saiu mais tarde, enfim. Aí me falou, olha, hoje vamos fazer online, porque eu não quero perder aula. Nunca mais essa pessoa voltou. Nunca mais bateu na sua porta, né? Nunca mais eu vi essa pessoa no meu escritório, porque é tão prático, o pessoal gosta tanto que o pessoal não volta. Eu até brinco aqui com o meu marido, o Júnior, porque a gente trabalha junto, né? E aí eu falo para ele, quando algum aluno marca aula online, eu falo, esse aí não volta mais. Pelo menos na agenda presencial, né? Já era esse aí, porque não volta mais. Porque é muito prático, realmente, né? Então, quando a pessoa vê o quanto é confortável ela ter aula de casa, de pijama, na maioria das vezes. Tomando um suquinho, né? De pantufa, naquele frio. O inverno é a época em que eu mais perco aluno presencial para o online, porque o pessoal não quer sair no frio. Então, o pessoal passa para o online e nunca mais volta. E o tempo que a gente perde, né? A gente que vive... Você é a Greta de Guarulhos, eu tô aqui na capital mesmo, em São Paulo. E assim, a gente perde muito tempo, quem trabalha durante o dia. A maioria das pessoas trabalham do lado oposto de onde mora, né? Essa que é a grande verdade. A gente perde muito tempo no transporte público, fica muito cansado fisicamente. Então, assim, você ter um cantinho da sua casa em que você pode ter um lugar mais confortável, porque querendo ou não, quando você está numa sala de aula, por mais conforto que a sala de aula te traga, não é a sua casa, né? Não é a sua poltroninha, não é a sua cadeirinha. Tem aluno meu que faz na cama, deitadinho, de roupão.
E assim, a gente para aprender, e ontem na live com a Natália a gente falou sobre isso, a gente para aprender a gente precisa estar relaxado, a gente precisa estar confortável. Então o presencial ele traz esse conforto, né? E o que o presencial traz que o online não tem, assim, que é legal, que é gostoso do presencial? Olha, o presencial, ele possibilita que a gente faça mais dinâmicas, né? Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de fazer brincadeiras, né? De jogos. Você me conhece, eu sou a louca dos jogos. Então, assim, possibilita fazer algumas brincadeiras que no online não são possíveis, né? Então, por exemplo, mímica, né? Não dá para eu fazer mímica só da cintura para cima, então é mais difícil, até dá, mas tem, né? Requer mais talento. A gente tem que enfiar a cara assim no computador, né? Levantar e ficar na frente da câmera. Mas, assim, algumas atividades, principalmente eu acho que brincadeiras, possibilita fazer com maior dinâmica, né? Isso em casos, claro, de grupos, né? Eu atendo grupos de até 3 pessoas. Então, quando eu tenho grupos presenciais, eu consigo fazer essas dinâmicas um pouco maiores, assim, brincadeiras, jogos, coisas para se movimentar mesmo. Mas também não é todo mundo que gosta de se movimentar, né? Então. É questão do perfil, Acaba... não tá tudo bem, né? Exatamente. Então, muita coisa depende muito do perfil do aluno. Então, se é uma pessoa que gosta de se movimentar mais, é bacana, porque aí consegue fazer essas dinâmicas. Mas se é uma pessoa mais tranquila, que prefere fazer tudo sentado, tudo bem, as aulas online servem também. E também é bacana, na aula online a pessoa consegue muitas vezes controlar o meu computador. Então, consegue fazer um jogo online, mexendo diretamente no meu computador. Uhum. Também tem essa dinâmica. Ambos têm as vantagens, né? Sim, sim. Uma coisa que eu acho legal que a gente fazia bastante quando a gente dava aula nas escolas, né, de idiomas, é a questão da parte da culinária, né? De fazer, às vezes, uma salada de fruta. Eu gostava de fazer as tortillas, os guacamoles. E, assim, o presencial, ele traz essa coisa do cheirinho da comida, do comer, né? Apesar de eu já ter feito online dessa maneira, eu fazendo aqui na minha casa e o aluno lá com os recursos que tem. Então, assim, ele não perde a experiência, mas dividir ali no mesmo lugar, né? Fazer junto, a 4 mãos, é diferente a sensação. A gente consegue adaptar algumas coisas, mas eu acho que o legal do presencial também é isso, né? Essas atividades que a gente tem que botar a mão realmente para fazer alguma coisa, né? Seja lá de massinha, comida, qualquer coisa. Eu também sou a louca da Cooking Class. Meus alunos já me conhecem pela Cooking Class, porque, né, eu sempre tento encaixar quando tem uma brecha. Mas também consigo fazer online, só que realmente é como você falou, tem essa diferença, né? Quando é presencial, além de tudo, fica um pouco mais barato, porque a gente divide os ingredientes, né? E quando você vai fazer em casa, online, você tem que comprar tudo e fazer sozinho, né? Mas é possível, mas são atividades diferentes, são experiências diferentes. Quando eu já tive caso aqui de aluna que tinha filho pequeno que adorava cozinhar. Aí eu falei, então chama ele para cozinhar com você. E aí pronto, virou uma bagunça em família e eu fazendo tipo a Palmirinha aqui, né? Pela webcam, ensinando e a pessoa fazendo em casa com a família toda. Foi bem divertido. É muito legal. E nada impede também, principalmente, bom, eu hoje tenho alguns alunos que estão fora de São Paulo, até fora do Brasil, e aí a questão do contato presencial fica mais desafiador, né? Mas eu já tive casos, por exemplo, de alunos que vêm por algum motivo, que moram muito tempo fora do país e que vêm para São Paulo porque vai fazer algum curso ou precisa vir, enfim, visitar a família, e nada impede de a gente marcar, né? Também as pessoas têm muito essa visão, é online, eu nunca vou conhecer, como que vai ser? Nada impede de a gente marcar um filme, marcar, às vezes, uma cooking class, ou marcar um papo mesmo, ó. Vamos tomar um café, a gente conversa em inglês, conversa em espanhol para praticar, para trocar experiências, né? Então, e o online também hoje em dia, antigamente quando a internet era ainda bem ruinzinha, que era lenta, que falhava, ainda a gente tinha, realmente era mais difícil para poder estudar, para se concentrar, mas hoje os recursos tecnológicos, eles são tão bons, né? A gente fica conversando, parece que tá real, né? A gente se ouve, se vê bem e parece que quase que se toca, né? Exatamente, realmente, antigamente era muita pausa, né? Travava demais. Hoje em dia a gente conversa como se você estivesse aqui do outro lado da minha mesa, né? Então é bem bacana isso. E eu tenho alunos que
assim, já começaram comigo como aluno online, e aí descobriu que eu morava perto, aí veio me conhecer, e aí virou super amigo, assim, sabe? E aí a gente sempre pode se ver e tal. E assim, uma coisa que eu acho interessante é isso que você falou, né? Ter alunos de todos os lugares. Isso é uma coisa que ninguém para pensar, nenhum aluno para pensar. Quando você tem um professor online, na minha visão, a preocupação com a qualidade do serviço tem que ser dobrada. Porque quando eu presto um serviço online, eu estou concorrendo com o mundo todo. Exatamente. Já parou para pensar nisso? Então, assim, eu só dou aula presencial, eu estou concorrendo ali com as escolas de idiomas que tem no meu bairro, com um outro professor particular. Exato, mas eu tenho, por exemplo, eu tenho aluno da Carolina do Norte, eu tenho aluno das Bahamas, eu já dei aula para gente que morava nas Bahamas. Eu tenho aluno do Rio, de Minas. Então, quer dizer, eu estou concorrendo, estou competindo com todos esses professores. Então, a minha qualidade tem que ser excepcional. Porque senão o cara me troca. Você de Bahamas, que ela pode pegar qualquer professor nativo, inclusive. Exato. Se ela quer você, é porque você oferece alguma coisa que nenhum professor nativo ou nenhuma escola do lugar que tenha a língua inglesa como língua materna vai oferecer. Então, é isso que é o mais legal, né? Então a qualidade, eu tenho que estar sempre atenta à qualidade do meu trabalho mais do que o normal, não que eu já não teria que estar. Mas é uma coisa que os alunos não param para pensar, né? Quanto mais competição, maiores as chances daquele profissional estar sempre prestando atenção na qualidade do trabalho dele. Tá. Falando em qualidade de trabalho, um dos pontos da qualidade é a questão da aula em si, né? Da preparação da aula. Quando a gente fala de aulas online, a grande maioria, o grande diferencial, né? O característica, não vou dizer diferencial, característica das aulas online é a questão da aula personalizada, né? E aí entra uma dúvida que os alunos sempre me perguntam: como que é o material? A gente usa material, tem que comprar livro, ou usa material digital, ou você prepara a aula a cada semana, né? Então, eu tenho o meu modo, eu gosto muito dos materiais digitais, por conta, pensando em sustentabilidade também, em produzir menos lixo, menos papel, e consumir mais materiais online também, porque a gente sabe que a produção gráfica, ela demora até 2 anos para aquele material ser produzido, e até ele ser lançado, ele já está desatualizado. Então, a grande vantagem do digital, né, das aulas online, é que a gente consegue ter uma revisão mais ali constante, tá ali direto. Saiu uma reportagem hoje, à noite você consegue, de repente, incluir ali numa aula que você já tem preparada como material complementar, por exemplo. Como que você faz as suas aulas? Você usa o material para as aulas presenciais, você usa o material didático físico, ou você mescla, ou só usa online? Como que é esse dinamismo para você e como que os alunos veem isso, né, desse material? Então, na verdade, eu mesclo, né? Depende muito do objetivo do aluno, de que tipo de curso ele está fazendo. Mas, para a maioria, para os cursos regulares, eu mesclo. Eu uso material físico e também material digital. Então, existe aí uma redução exatamente dessa quantidade de material físico que a gente utilizava antigamente, né? Antigamente, o aluno tinha que ter pelo menos 2 livros para fazer um curso. Era o livro do aluno e o livro de exercícios, né? Hoje em dia, eu tento reduzir, pelo menos fazendo com que um desses 2 materiais seja digital. Justamente para facilitar a vida do aluno na hora de estudar também. Porque se você tem 2 materiais, um para aula e um para fazer em casa, e aí você tem que ficar carregando aquele monte de material, às vezes pode acontecer de você esquecer, de você não, né? Ou até mesmo no dia da aula, quem nunca, né? Putz, esqueci o livro. É um clássico. Ou pegar chuva, molhar tudo, estragar o material. Já tive muito aluno que perdeu material, às vezes não ligo, porque, enfim, acaba às vezes levando na mão, pega uma chuva, molha tudo. Exatamente. Então é um clássico, né? Chegar no dia da aula, putz, esqueci o livro. Então não fiz a lição porque esqueci o livro no trabalho. E aí, enfim. Então eu mesclo. Mas tem cursos em que eu consigo fazer só, dependendo, quando é uma coisa mais focada, né? Um objetivo mais específico, como preparatórios, esse tipo de coisa,
eu consigo fazer um material 100% digital para facilitar também. E claro, né? A tecnologia está aí para ajudar. Então, sempre que possível, a gente inclui coisas também. Não é porque a gente adotou um livro que a gente precisa ficar só naquele livro. A gente pode incluir materiais digitais, porque afinal, né, a tecnologia tem que ser para alguma coisa além de memes, né? Além dos memes, né? Então, a gente usa tanto, né, para passar piada adiante, por que a gente não vai usar para estudar, não é mesmo? É importante, é importante. Exato. E falando em tecnologia, em informática, material didático, as pessoas às vezes que não têm, gostam de redes sociais, usam muito aí para Instagram, Facebook. Aí na hora que você fala, não, faz uma aula online, fala, não, mas eu não entendo muito de informática, né? Aí que gosta Zoom, Skype, ai, como que eu ligo, como eu desligo, que botão que eu aperto. Precisa ser um gênio da informática? Como que você lida quando um aluno nunca fez aula, não tem experiência, mas tem vontade, né? Você dá esse tipo de suporte? Tem alguma preparação para ele aprender? Ou você indica, sei lá, um passo a passo para ele ver, sei lá, no YouTube como é que faz? Ou pedir para alguém ajudar ele? Como que é essa relação? Porque a gente está tão próximo do mundo digital e é meio até incoerente às vezes, porque eu fico pensando, nossa, o aluno não sai da internet, né? Vê YouTube, vê Instagram, e na hora de você passar um aplicativo diferente, ele tem medo. Como que você lida com essa questão? É exatamente isso. Eu sempre falo isso. Falo, gente, vocês fazem compra pela internet, vocês conhecem gente, vocês se relacionam com a família, vocês mandam piada, vocês inclusive me acharam na internet. Vocês querem ter aula na internet? Como assim? Sabe? Não faz sentido. Mas assim, para as minhas aulas online, eu utilizo o Zoom, que é esse aqui que a gente já está usando para a nossa live. E o Zoom ele é extremamente intuitivo, né? Eu considero ele até mais fácil de utilizar do que o próprio Skype. E eu até prefiro, porque o Skype trava muito às vezes e ele requer uma conexão um pouco maior, né? O Zoom ele é mais leve. Eu tenho muito aluno que faz aula pelo celular, no carro, no horário do almoço, por exemplo. Muito aluno que faz assim. E aí, o que acontece? O Zoom ele já é intuitivo, não tem que fazer nada. Só tem que clicar aceitando quando eu ligar. Não tem que fazer mais nada, sabe? Então, não tem segredo mesmo. Eu geralmente dou um pequeno tutorial no primeiro dia, quando é um aluno que nunca usou, né? Que nunca fez aula online. Mas, geralmente, não precisa, não requer muita explicação, porque realmente é muito intuitivo, é muito simples de se mexer. Então, eu ligo, a pessoa aceita e pronto, sabe? Quem tem que saber as ferramentas, assim, mais a fundo, conhecer mais a fundo, sou eu, porque eu que vou compartilhar o meu áudio, o meu vídeo, eu que vou abrir o espaço para o aluno usar o mouse dele para controlar o meu computador. Ele só precisa ficar ali, lindo, assistindo a aula. Ele só tem... Eu sempre brinco, eu falo, é muito simples ter aula online, só precisa estar lá no horário, conectado. Eu brinco com isso, eu falo assim, a brincadeira é assim, a gente fala 1, 2, 3, valendo, e é tudo que o seu mestre mandar. No caso, eu sou a mestre, eu mando, vocês obedecem. Exatamente. Mesmo porque, assim, a minha aula ela é toda em inglês, né? Assim como a sua aula também é toda em espanhol. Para a gente ter esse proveito maior na hora da aula, para ter mais contato com o idioma, né? Então, se eu pego um aluno de básico, por exemplo, não adianta eu ficar fazendo tutorial em inglês com ele, porque ele não vai entender, né? Se ele acabou de ser a primeira aula dele, ele vai ficar assustado. Então, basicamente, assim, eu dou instruções curtas e objetivas. Clica aqui, clica ali, acabou. Tem segredo, sabe? É clicar. Clicar você sabe, né? Então, pronto. Muito fácil, né? Essa coisa do ser fácil e ser difícil. Algumas pessoas ainda têm essa visão de que não vai aprender nada no online. Não sei de onde as pessoas tiram essas ideias, essas histórias, mas a ideia fixa não, eu não consigo aprender, eu preciso de ter um horário, e aí a gente entra em algumas questões, né? Que o aluno chega para mim e fala assim, geralmente, não, é porque eu preciso ter um dia, um horário para estudar, porque senão, se for online, eu não tenho o mesmo pique para estudar. E isso a gente sabe que
não é porque é online que é bagunça, né? Acho que as pessoas têm uma visão do tipo, é bagunçado, é tipo rede social, você entra a hora que quer, faz o que você quer. E não é isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, como é que funciona a organização? Tem que ter organização, não tem uma opção, né? As pessoas falam, eu não tenho disciplina para estudar online. Mas não é uma opção. Eu sempre respondo isso, não é uma opção ter disciplina, porque da mesma forma que você tem horário para estar na escola de idiomas, que a sua aula começa às 8 da noite, você tem que estar lá às 8 da noite, aqui também começa às 8 da noite, então você tem que estar online às 8 da noite, não é uma opção. Então, essa disciplina com relação ao horário, você tem que ter. E o estudo fora da aula já é uma coisa que você deveria ter, mesmo se você tivesse aula presencial, né? Você tem que fazer parênteses, que muitos não têm essa disciplina no presencial, então não é desculpa para o online. Exatamente. Então, assim, não faz diferença se você tem aula online ou presencial. O que faz diferença é se você se dedica. Se você está lá no horário da aula, porque é como você falou. A gente tem essa flexibilidade de horário, mas tem um limite nisso, né? Como eu te disse, eu dei aula para alunos das Bahamas, de Nassau. O fuso horário era diferente, então eu tive que abrir um horário fora do horário comercial, né, do meu horário de trabalho, para atender esse aluno, para casar com o horário que ele chegava no trabalho. Mas isso não quer dizer que é assim, que eu fico esperando ele falar, cheguei. Ah, tá, então vamos começar a aula. Não, a gente tinha horário marcado, a gente tinha um horário combinado previamente, então toda semana era aquele horário. Se não chegou no horário, aí tem que ver o que faz, né? Mas tem que ter esse comprometimento. Então, o que vai determinar se o aluno vai aprender ou não, não é o fato dele estar online ou dele estar presencial, o comprometimento dele. Tem que ter disciplina, né? Exatamente, é ele ter essa disciplina de estar, porque assim, a única coisa que eu percebo que é um pouco desvantagem é que muitos alunos cancelam a aula online em cima da hora. Acontece mais, né? Porque a pessoa chega em casa, tá cansada, aí fala assim, minha professora não tá me vendo mesmo, eu vou inventar uma desculpa aqui, eu vou, tô no trânsito, né? E isso tem que prestar atenção. Essa disciplina você tem que ter, não importa. Não importa o que aconteça, porque a pessoa tá lá te esperando, né? O professor, como você mesma falou da outra live lá, o professor não mora na telinha do seu computador. Isso foi você que falou há uns anos atrás. Tá? Exatamente. Agora a gente faz uma pequena pausa nessa entrevista super séria, né? E eu preciso comentar, porque isso as pessoas precisam saber. Greta, um dia, chega, a gente acho que tá 10 horas da noite. Eu só sei que era final do expediente, tarde já, que a gente dava aula até às 10 horas da noite. A gente foi organizar alguma coisa e o aluno veio querer tirar, acho que alguma dúvida, eu não sei o que foi. Eu sei que o aluno queria ali, achando que tempo para quê, né? Descansar para quê? E a Greta chega na sala dos professores extremamente, assim, consternada, para não dizer outra coisa. O que é? O aluno acha o quê? Que eu moro no armário? Que ele vai embora a hora que ele quer e eu vou entrar no meu armário, dormir e esperar ele amanhã? E não é assim, né? A gente tem... Isso que você está tocando é um ponto muito sério, inclusive, que aí entra a questão da falta de, às vezes, de respeito mesmo, porque toda vez que a gente marca um compromisso, seja com quem for, a gente deve sim uma satisfação, porque a partir do momento que você cria um horário, um dia na agenda de uma outra pessoa, não importa se você está pagando o serviço para ela ou não, ela está disponível para você naquele dia e horário. Você não ia gostar que 5 minutos antes da sua aula o professor ligasse e falasse, ao menos que for realmente uma emergência, né? Mas não é. Somos humanos, né, afinal. Ninguém passa mal assim, é muito raro passar mal assim 5 minutos antes de um compromisso já marcado, porque você sabe que é aquele dia, aquele horário. Então, assim, já aconteceu de alunos entrarem em aula e eu ver que tá mal. Ai, prof, eu tô com dor de cabeça. Não, você quer fazer uma pausa, 5 minutos, toma uma água. São outras questões, né, humanas. Mas cancelar, o professor já tá ali preparado e a gente não entra 5 minutos antes. A gente dá pelo menos 15 minutos. Abre tudo, né? Então é a questão da consideração, né? Eu acho interessante falar sobre isso. A gente não mora no armário e a gente não mora aqui dentro do Zoom também, muito menos. Exato. E esse aluno, eu lembro disso, ele não era nenhuma dúvida que ele queria tirar, porque se fosse uma dúvida, eu responderia com o maior prazer, né? Eu adoro aluno que pergunta, que questiona.
ele queria que eu corrigisse a lição de casa que ele tinha feito, que ele deveria ter feito na aula anterior. E aí ele esperou a aula terminar, falou, teacher, corrige aqui para mim. Eu falei, não, mas essa foi a lição da outra aula. Eu não posso corrigir na próxima aula, porque ele não tinha entregue na data certa, né? E aí eu falei, eu não posso corrigir na próxima aula. Ele, não, mas é que eu quero ver se tá certo. Aí você respira e fala, tá bom, vamos lá, Loninho, corrigir. Porque no caso, aquele caso foi muito específico, né? Porque a gente sabe que escola de idiomas, o pessoal sai às 10 horas, e aí tem a recepcionista que espera todo mundo sair para fechar, para ir para casa dela. Então, são muitas coisas que envolvem, né? Mas, assim, no caso das aulas online, também tem que ter esse respeito, porque às vezes acabou uma aula, começa outra. Então, se eu atrasar o final de uma aula, eu vou atrasar o início da outra. E atrasa né? Então, todo o cronograma, né? exato. Então, aí você atrasa tudo, né? Você atrasa uma, você atrasa todas. Porque você não vai começar uma aula atrasada e dar 5 minutos de aula a menos só porque o outro aluno estava, né, batendo papo. Falando, né, da vida, enfim, que acontece às vezes. Mas acontece. Eu acho que a grande questão que quando a gente fala de educação, de aprender qualquer coisa, é a gente realmente ter mais comprometimento. Isso é uma palavra, comprometimento à disciplina. Eu acho que eu falei em todas as lives dessa semana, e eu acho que são os dois ingredientes mais importantes quando você quer aprender. Se comprometer, né, ter o propósito, saber o que você quer, e você ter disciplina para isso. E para isso você não pode passar por cima de nada nem ninguém, né? É claro que a gente enfrenta as dificuldades, as barreiras, se desenvolve, mas eu acho que às vezes as pessoas não conseguem perceber certos detalhes. É o que você falou, tirar uma dúvida, tudo bem, mas é a questão, e qual que é o comprometimento? Se a gente olha para o outro lado, não é de tirar a dúvida do aluno em cima da hora, ou porque ele atrasou, mas o quanto que ele está comprometido com aquilo e o quanto que ele está usando de um tempo que não é dele, né? E que o professor tem, às vezes, outras atividades ou outras aulas para uma coisa que ele deixou de se comprometer lá atrás e que ele tem que arcar com aquela responsabilidade. E isso tanto em aulas presenciais, que quando a gente está vinculado a uma escola, a gente acaba se submetendo, às vezes, a algumas imposições, que aí já não é nem regra, imposições, por conta, pensando numa coisa mais de mercado mesmo, mas também no online também acontece isso e a gente acaba tendo até mais responsabilidade, porque a gente assume tudo, todos os estudos, a gente é o professor, o coordenador, o diretor, porque é a gente que está empreendendo, né? Exatamente. Então, assim, não adianta você ter um professor super comprometido se você não é um aluno comprometido. Muito legal. Né? Então, tem que ter esse respeito mútuo, né? Assim como eu respeito o meu aluno. E no horário da aula dele eu tô lá, ele tem que estar lá também. E senão não vai rolar, seja presencial, seja online, não vai rolar. Né? Tem que ter esse comprometimento. E isso vai muito, desculpa de interromper, mas isso tem muito a ver também com a questão que você discutiu com a Aline, na sua live com a Aline, sobre objetivo. Qual é o seu objetivo, né? Se a pessoa fala para mim, eu não tenho disciplina para estudar. Eu falo, então reveja os seus conceitos, porque se você precisa do inglês, se você tem um objetivo, você tem que desenvolver essa disciplina. Né? Acho que é tudo casadinho, né? A gente falou de propósito, de como estudar. Ontem eu falei com a Natália em relação ao Prof. Coach, que na verdade é a questão do autoconhecimento, porque se você não tem disciplina, por que você não tem disciplina? Você procrastina, por que você está procrastinando? Você tem medo, mas por que você tem medo? Então, quando a gente fala de aprendizado, a gente está falando também das questões da emoção. Então, todas essas barreiras, elas são pessoais, ela não tem nada a ver com que o inglês é difícil, ou que o espanhol é difícil, ou que é porque eu vou fazer no computador e eu não sei nada de tecnologia, não tem nada a ver com isso, tem a ver com as suas emoções, de como você lida e de como você enfrenta os desafios e dificuldades da vida, não é? Exatamente. Então, qualquer aprendizado é um desafio novo, né? Então, eu sempre falo, a maioria das pessoas, isso é até uma coisa que a Natália falou ontem, né? A maioria das pessoas, elas precisam, elas não querem. Então, eu falo assim para os meus alunos, já que é uma coisa que você precisa, por que você não tenta transformar isso numa coisa que você também quer? Né? Tenta achar um sentido, não é só porque o seu chefe quer. Tenta
achar uma coisa que você quer fazer e que você vai conseguir se você tiver o inglês ou se você tiver o espanhol, né? Então, crie um objetivo. Se não for o seu objetivo, crie um objetivo seu e aí pronto, está tudo resolvido. Acho muito legal você compartilhar nos stories, né? Quais os benefícios, né, que o inglês trouxe na sua vida. E é muito legal você ver as histórias, da pessoa conseguir conversar com alguém, de um ídolo que fala inglês, ou de conversar com o Uber, né? Foi, acho que o Uber de alguém que veio da África do Sul, que fala inglês. Então, assim, são coisas incríveis. Ou de ajudar a pessoa. Você fala, já aconteceu comigo quando eu estudava espanhol, alguém no meio da Avenida Paulista falando espanhol, querendo saber onde chegar, e ninguém conseguia ajudar. Então, além de a gente poder praticar, ainda a gente ajuda alguém. Então, os benefícios que aprender um idioma te leva ali, é aquilo que a gente conversou ontem, eu conversei com a Natália, a gente rompe muros e constrói pontes, né? A gente transforma muros em pontes, e é o mais incrível quando a gente aprende uma língua que, consequentemente, aprende uma cultura e você se abre para o universo de possibilidades, né? Exatamente, exatamente. Eu mesma já tive uma experiência assim. Uma vez eu fui numa festa em que tinha eu de brasileira, uma amiga minha brasileira que falava italiano, um italiano que falava italiano e um pouquinho de português, e um rapaz da República Tcheca que só falava inglês. Então imagina essa festa, né? E aí a gente sentou tudo na mesma mesa e foi maravilhoso, foi incrível, foi uma experiência que eu jamais imaginaria. E você nunca sabe quando que uma experiência dessa vai surgir para você. Então você tem que estar preparado, né? Nem sempre é uma coisa que você planejou, mas aí a oportunidade está ali. E se você não estiver preparado, você vai se arrepender pro resto da sua vida. Você fala, poxa, teria sido tão legal se eu tivesse preparado, mas não estava, né? Então a gente tem que pensar nas consequências boas, né? Às vezes os alunos pensam, porque eu tenho que estudar inglês, porque meu chefe quer, porque a empresa exige. Mas ninguém pensa, isso é real. Um dia conversando com um aluno, eu falei, você pode pensar? Se você conseguir uma vaga para você ganhar 2 ou 3, às vezes até 4 vezes mais, e a empresa te pagar para você morar num outro país, para você conviver com uma outra cultura, sabe? Que você tem até vontade, mas você já parou para pensar que para chegar nesse ponto você vai precisar ceder e passar por algumas dificuldades para isso? E aí que a pessoa se coloca em prova, né? É o tal do querer e do precisar. Então, assim, você precisa, e você precisa ver dentro daquilo que você precisa, o que você quer, porque tem alguma coisa ali que você vai querer. Exato. E que aí vai ser uma âncora para você conseguir chegar no seu objetivo de uma maneira mais leve também, né? Eu sempre falo isso, né? Os meus alunos, quando a pessoa chega para mim falando, eu preciso do inglês porque a empresa está exigindo. Eu falo, tá, mas e se essa empresa te demitir? Você já parou para pensar nisso? Porque você fazer inglês só porque a empresa atual está pedindo não é um motivo. Você tem que ter um motivo seu, porque senão você não vai ter paciência, por exemplo, de ter aula na hora do almoço. Eu tenho alunos que têm aula na hora do almoço, o que também é uma coisa que a aula online facilita, né? O cara tá lá na empresa, ele entra no carro, liga o celular dele lá no Zoom e pronto, tem aula. Só que para isso você tem que ter um bom motivo, concorda? Para você trocar o seu almoço, sua hora de pausa por um estudo, você tem que ter um motivo que não seja só do seu chefe, tem que ser um motivo seu. Porque se aquela empresa te demitir, o que você vai ter se beneficiado daquilo? Porque o é seu, né? Aquilo que você aprende, você não vai deixar na empresa. Você não vai deixar na empresa quando você sair dela, você vai levar com você. Então é isso que as pessoas têm que ter essa noção, né? Então nem sempre a desculpa de eu não consigo me deslocar até a professora, nem sempre isso é um motivo para você não ter aula. Tá aí o online para te ajudar, né? Exatamente. Muito legal. Olha, Greta, eu acho que a gente falou bastante coisas interessantes. Eu espero que essa nossa conversa aqui, essa troca de figurinhas, como eu gosto de dizer, possa ajudar muito as pessoas que estão nesse dilema e que possa acordar também, né, no sentido de parar para pensar um pouquinho em questões que às vezes a gente não está acostumado a parar para pensar sozinho, né? De ver também, a ideia dessa live foi mostrar também um pouco do lado do professor, que muitas vezes as pessoas só pensam no lado do aluno. A gente fala muito, quando fala em educação, as pessoas geralmente têm uma tendência a sempre culpar
culpar ou responsabilizar autoridades, né, como o governo, como a presidência, como a paz mundial, tudo interfere na educação, né? Só que para uma educação de qualidade e para a educação se transformar na próxima década, tudo começa também o quanto que a gente, como aluno, como aprendiz da vida, quanto que a gente se compromete, quanto a gente se disponibiliza, o quanto a gente se responsabiliza e o quanto que a gente realmente admira e faz valer o papel do professor no nosso país, né? E quando eu digo professor, não necessariamente aquelas pessoas que se formaram para isso, mas todas as pessoas que se dispõem a ensinar e compartilhar algo merece o nosso respeito e elas estão dispostas, a gente também tem que estar disposto e comprometido a aprender, né? Exatamente. Eu acho que a palavra é essa, é responsabilidade. Você tem que se responsabilizar pelo seu futuro. Você não pode ser vítima das circunstâncias, né? Se a gente tem recursos, a gente tem opções hoje em dia, vamos aproveitar, né? E vamos mudar a nossa realidade, em vez de ficar choramingando, porque, nossa, eu nunca tive uma oportunidade na vida. Antigamente, estudar um idioma era muito caro. Não era para qualquer um. Você tem inglês, você tem espanhol, era coisa de rico, era coisa chique. Não era pra qualquer um. Eu passei, não é nem tão antigamente assim, eu tenho 30 anos e eu passei a minha infância e adolescência inteirinha sonhando com ter um curso de inglês. E meus pais não tinham dinheiro para pagar. Sim. Hoje em dia a coisa está muito mais acessível, está muito mais fácil você encontrar horários, você tem essa flexibilidade. Também professor particular era uma fortuna. Não era assim, qualquer um que podia fazer aula particular. Hoje em dia não, você tem essa possibilidade por um preço mais justo, mais acessível, e você consegue fazer os seus horários, você consegue, sabe, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Quanto vale, né? Quanto vale a sua vida mudar porque você aprendeu um idioma? Quanto que a sua vida muda em anos? E eu posso dizer por experiência, e você com certeza tem na sua vida também isso, o quanto que as nossas vidas mudam porque a gente sabe uma língua, e o quanto que a gente pode conhecer outras pessoas que vão transformar a nossa vida, não só financeiramente, porque as pessoas relacionam muito idiomas com vou conseguir uma posição melhor no trabalho, mas o quanto que aquele trabalho vai poder te colocar em contato com o mundo e transformar você como pessoa, né? Exatamente. Então, eu acho que essa é o melhor retorno. E isso, como diria uma propaganda de alguns anos atrás, que isso não tem preço, né? Para todas as outras, existe aí o cartão de crédito, mas para essa transformação pessoal não tem valor. Se a gente parar para comparar o quanto que a gente pode ganhar de experiência, vamos combinar que é o valor de um pastel, né? É o valor da mensalidade, é o valor de um pastel. Exatamente. Isso é um pequeno problema que a gente ainda tem, porque o povo brasileiro o brasileiro ainda tem muito aquela coisa de focar no preço e não focar no valor, né? Preço é uma coisa, valor é outra. Preço é o que você tem que pagar em dinheiro. Valor é o que você vai justamente agregar pelo resto da sua vida. Porque, gente, conhecimento é seu. Conhecimento é todo seu. Você vai levar ele para o resto da sua vida. Você pode ser assaltado e perder o seu relógio, o seu celular, o seu carro, mas o seu conhecimento você vai ter para sempre. É mandado embora da empresa, não importa, mas isso não tem preço. Isso tem valor, né? Tem muita diferença aí, então a gente tem que mudar um pouquinho esse raciocínio que o brasileiro ainda tem, infelizmente. Gostei demais, Greta, muito obrigada. Eu espero que a gente possa fazer outras lives. Eu acho que, olha, essa semana abriu a minha cabecinha, que já não é com poucas ideias. Mas eu adorei o papo, a gente tive vários insights aqui. Você falou coisas incríveis que dá para transformar num livro, viu? Eu adorei. Gostei de verdade. Gostei muito também. Obrigada por ter me chamado, por ter pensado em mim para esse projeto aí. Fiquei muito feliz de poder contribuir e também de trazer um pouquinho da sua experiência para os meus seguidores, para os meus alunos. Também é bacana a gente fazer essa sala dos professores, né? De vez em quando. Faz falta, né? Eu acho que a gente tem que fazer mais salas dos professores. A gente vê muito curso online, mas o que é bom mesmo, que a gente gosta, é a sala dos professores, né?
Exato, vamos criar a sala dos professores online, então. Vamos! É isso aí, Vico. Muito obrigado aí, os seguidores e alunos, né, da Teacher Greta. Obrigada por quem esteve aqui online comigo. Eu vou encerrar aqui a live e vou me despedir aqui da minha amiga, né, aos nossos moldes. Mas muito obrigado. Quem vê aí, quem gostar da reprise, compartilha aí com os amigos, fica 24 horas só. Então. É isso aí. Eu vou encerrar aqui também, gente. Obrigada por terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado dos insights aí. E a gente vai se falando. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida com relação a diferenças entre aulas online e presenciais, podem me mandar no DM que eu respondo depois, tá bom? Beijo, até mais. Pronto! Que beleza!